queria começar perguntando para vocês como que surgiu esse programa de automação do Itaú. Eu sei que surgiu em 2017, que foi ali o cerne na área de operações. Uhum. E o mais interessante é que vocês conseguiram reunir os alunos da Unicamp nessa iniciativa, junto com os profissionais do Itaú. Então, acho que pode começar com você, Fábio. Conta pra gente como que surgiu essa ideia, qual que era a proposta desse programa lá no início. Perfeito. Obrigado, Débora. Surgiu assim, a área de operações de tecnologia do Itaú era uma área muito robusta. Sempre foi robusta, sempre teve qualidade, sempre prezou muito por disponibilidade. Era uma área sempre muito bem vista aqui dentro do banco. Só que, como toda área de tecnologia, ela precisava evoluir, precisava dar mais alguns passos. Então, embora fosse uma área muito robusta, era uma TI muito tradicional, uma área de operações de tecnologia muito tradicional. Então, onde você tinha uma operação nível 1, fazendo a primeira tomada de atendimento, uma operação nível 2, onde precisava de um determinado nível de suporte, uma operação nível 3, quando já era realmente a necessidade dos especialistas, e tudo muito by the book, tudo muito com instrução operacional, onde as pessoas elas tinham que ler uma instrução, então tinha um determinado problema, elas tinham que ler aquela instrução, dado aquele problema, elas tinham que resolver. Muita ferramenta que o pessoal acabou comprando de mercado, mas ferramentas que não estavam atendendo toda a nossa necessidade. Então, em 2017, a gente falou, poxa, a gente precisa dar uma mexida aqui na área, porque embora hoje a gente não tenha problema, mas ela não vai suportar todo o crescimento que a gente tem para o futuro, porque as áreas de engenharia do banco, elas estavam crescendo e crescendo muito, o número de produtos estava aumentando cada vez mais, e a gente falou, poxa, se a gente continuar exatamente trabalhando da mesma forma, daqui a pouco a minha área vai ter que ter 5 vezes o tamanho que ela tem hoje para dar conta. Então foi quando a gente começou a debater, falou, olha, talvez a gente precise ter um skill aqui dentro da área de infraestrutura, de operações, de desenvolvimento, né? E para ter esse skill de desenvolvimento, a gente tinha alguns caminhos, né? Que hoje, inclusive, mais para frente eu posso falar, que a gente treinou muita gente, mas era um caminho assim, por que a gente não coloca uma turma nova, já com uma cabeça nova, que conheça desenvolvimento, que esteja em contato muito com a universidade, com o que tem de mais novo, junto com um time aqui muito sênior, que conhece muito bem a tecnologia e como o Itaú funciona, só que a gente vai precisar de uma supervisão também para isso funcionar. E aí, na época, eu falei com o Franzin, que já tinha trabalhado há muitos anos atrás no meu emprego anterior, né, que aí o Franzin ele pode falar mais, mas ele tem uma empresa e também é professor. A gente falou, poxa, vamos trazer os estudantes junto com um time muito robusto que a gente tem da operação, mas sendo supervisionados por um professor que conheça como as coisas funcionam, que saiba como realmente a gente consiga evoluir. Então lá atrás a gente começou esse programa, assim, sem muita pretensão, pilotando, já com uma cabeça de metodologia ágil, falou, poxa, não vamos fazer algo waterfall, que a gente vai ter que se planejar, trazer não sei quantas pessoas, vamos trazer 5 estudantes, e a gente já fala com o professor e a gente escolhe um determinado projeto e vamos colocar esses estudantes aqui para trabalharem nesse projeto junto com o time do Itaú, com a supervisão aqui do Franzin, com a supervisão do professor para poder ajudar a gente aonde o Itaú possa ter valor, os estudantes possam ter valor e, obviamente, o professor também com a gente, trabalhando aqui em conjunto, fazendo um projeto que hoje, mais para frente eu falo, está sendo um projeto vencedor, não para a área de operações de tecnologia, mas para o Itaú como um todo, para a tecnologia do Itaú como um todo, porque a gente passou a ser um celeiro de estudantes, de pessoas super capacitadas, super treinadas, aonde eu consigo trazer para a minha área, e se chega um determinado momento na minha área eu não tenho uma posição, eu consigo colocar esses estudantes nas engenharias. Então, esse programa começou assim, com uma pretensão grande, um sonho grande de transformar a área de operações, mas a gente pensou de uma maneira muito ágil e muito rápida. E o programa tem sido um sucesso aqui com essa parceria do Itaú, os estudantes da Unicamp e a supervisão toda aqui do professor Franzinho aqui com a gente. Ah, legal. Agora, Fábio, então essa iniciativa, ela focou o atendimento interno, em princípio, né? Você falou de suporte nível 1, nível 2, nível 3. Isso, a princípio sim, porque a diretoria de operações é uma diretoria que ela atende o banco como um todo,
A gente é responsável em manter o banco rodando, em manter o banco girando, em manter o banco operando. E o objetivo principal, quando a gente começou o programa, era assim: como é que eu modernizo essa minha operação? Como é que a gente transforma essa operação? A gente tem um princípio lá que você usar um ser humano para fazer atividades repetitivas, talvez seja até um desrespeito com aquele ser humano. Então, é um princípio assim muito claro e objetivo que a gente tem na cabeça. Então, a partir do momento que você faz uma atividade e que talvez você tenha que fazer a segunda vez a mesma atividade, poxa, como é que eu automatizo isso? Então, é um princípio que a gente tem. Então, começou para dentro de casa, só que hoje a gente já está com quase 200 estagiários. Começou com 5, a gente está com mais de 200 e já atendendo as engenharias aqui do banco também. Então, embora eles estejam sob a nossa supervisão, eles já atendem as áreas de engenharia aqui do banco também. Então, assim, eu posso te falar aqui, Débora, que é um sucesso aqui absoluto o que a gente fez, o nível desses meninos e a forma como a gente conseguiu trabalhar. Eu acho que o Franzinho ele vai falar um pouco de um projeto chamado Itaumon, que foi 100% aqui sob a supervisão do Franzinho. Os meninos foram muito treinados, com uma cabeça muito boa em metodologia ágil, com gerenciamento de programa ágil, com mindset de, poxa vida, eu preciso entregar, é grande, mas eu não vou ficar 3 anos fazendo esse projeto. Como é que eu entrego pedacinhos que já vão gerando valor aqui para o banco? E começou numa brincadeira dessa e hoje a gente economiza 50 mil horas mês com esse programa. É muita Uau, coisa, bastante 50 mil coisa. horas mês. Agora, Perfeito. professor Oswaldo, como que então o Fábio falou que você estruturou um método de trabalho, enfim, baseado em metodologia ágil? Como que então você fez com que o time se preparasse para atuar ali, também atuasse com outros times, né, de cunho mais até sênior do que eles ali no Itaú? E como que foi estruturado esse projeto lá no início? Na verdade, o que ocorre é que tanto meu sócio, os dois sócios, somos de uma empresa chamada GPR Sistemas, que já existe há 32 anos. Quer dizer, ela tem 32 anos na área de desenvolvimento de software, focado exclusivamente, assim, com a sua maior ênfase em comunicação de dados. Lato sensu, transferências, digitalização, automação, controle de processos. E um desses nichos de mercado que nós encontramos foi justamente gerência de redes. Foi justamente na área dos processos de gerenciamento e de análise de desempenho de equipamentos de rede, de elementos de rede, que é a nossa área de atuação, inclusive acadêmica. Então, nesse processo, nós temos uma equipe que foi altamente treinada e que tem já em sua experiência tudo aquilo que veio dessa carga temporal de experiências em gerenciamento e operação de redes. É óbvio que quem trabalha com desenvolvimento tem um foco muito na execução e se acha altamente competente em dar uma ferramenta pronta para o usuário. E foi exatamente nesse ponto que o Fábio e eu conseguimos criar a coisa. Vamos aproveitar uma experiência não só robusta, mas única no Brasil, de uma operação de uma rede de grande porte, cujas tecnologias aplicadas sejam as mais modernas existentes e que tem um leque de equipamentos e problemas operacionais que não existe em nenhum outro ponto. Vamos juntar isso com uma equipe de desenvolvimento bastante robusta no aspecto de criação de alarmes, de gerenciamento, de análise de troubleshooting de redes, e vamos ver o que isso sai. Foi exatamente aí que nós trouxemos uma equipe de 10 pessoas internas da GPR Sistemas, mas não foram 5, foram 6 estagiários logo de início,
e terminamos aí com um leque de mais de 20 estagiários focados exclusivamente na área de desenvolvimento, em que um grupo de estagiários fazia a especificação operacional, em que nós tínhamos o que as pessoas precisavam e principalmente que não era atendido por nenhuma ferramenta. A gente não queria ter uma orquestra de dashboards. A gente queria ter um piano, mas que esse piano fizesse qualquer trabalho em cima do projeto de gerência e automação, tá? Porque aquela história de olhar um alarme em um dashboard e depois o cara digitar uma abertura de chamado num outro software, ele incorre em erros, utiliza horas que o Fábio está falando ali e não tem uma proatividade tão grande quanto se o sistema já fizesse isso automaticamente. Além disso, várias estruturas de gerenciamento que eram de rede seriam muito, muito úteis dentro do business, dentro da área do banco mesmo, do negócio do banco. E isso não era colocado de forma prática para poder ser trabalhado em cima de melhores índices de performance e melhor atuação em cima do negócio. O Itaú ganhou enormemente primeiro, uma tecnologia mais nova de desenvolvimento, porque as pessoas vêm do mundo acadêmico com aquilo que está sendo up-to-date, tá? Então, Python, linguagens scripts, objetos, bibliotecas, melhor aproximação, web services, tudo isso era um desconhecimento dessa equipe operacional, que estava justamente dedicada ao operacional. Trouxemos isso, junto com uma experiência de comunicação de dados, de como desenvolver atividades em tempo real, proatividade, juntou-se isso e todos ganharam, todos. Falando sobre o Itaumon nada mais é do que uma arquitetura de gerenciamento que foi estruturada com todas as áreas do Banco Itaú, desde os arquitetos até o tipo de atividade que seria feito, perímetro, segurança, junto com uma equipe de desenvolvimento que, no seu pico, ele tem 2 fases, até o momento. No pico, nós tivemos 18 mais 10, 28 desenvolvedores, tá? Mesmo porque equipes maiores do que isso já não são mais tão adequadas, porque começa a ter muito problemas de interfaces nessas digitalizações, e mais uma equipe de aproximadamente 30 elementos, trabalhando com o pessoal de operação, levantando e estruturando, digamos, uma arquitetura de software para ser desenvolvido. Final de 2017, começamos o desenvolvimento a partir de abril de 2018, entregamos a primeira fase em setembro de 2019 e a segunda fase em setembro de 2020. Estamos agora já com a automação de todas as áreas de agências e rede corporativa e data center. Fábio, eu tenho aqui alguns números que falam que vocês tiveram de mapear mais de 600 processos internos, mais de 28 processos foram automatizados, né? E aí você até comentou da economia de horas de trabalho. Qual que foi para vocês aí o desafio nessas fases todas do projeto, chegando até hoje? E o que você tira de aprendizado como o líder aí da TI de tudo isso? A gente definiu um problema que a gente tinha que resolver. Um problema era telecom aqui dentro do banco, redes. Que a gente tinha muito processo manual, tinha muita empresa terceirizada trabalhando aqui no banco. Então a gente começou por lá a mapear os processos. Falou, poxa, mas o que eles fazem? Por que eu preciso ter uma empresa terceirizada? Por que eu preciso ter uma operação in loco? Eu me lembro que eu chegava no CTMM, né, no nosso data center, onde ficava o time de operações, onde fica o time de operações, e era lotado, assim, de muitas empresas terceiras, e eu comecei a tentar entender. Então,
a gente começou por lá, mapeando aqueles processos todos para a área de telecomunicações, tanto é que quando eu entrei no banco em 2017, eu era responsável pela área de telecom dentro do banco. 2019, que eu assumi a diretoria de tecnologia de infraestrutura e operações. E aí, como eu acabei tendo aquele aprendizado de 17 até 19, que era para cuidar de redes, a gente falou assim, não, redes é uma parte, mas além de redes a gente tem a operação do mainframe, a operação distribuída, processamento batch, cloud. Aí foi assim, sabe quando seus olhos brilham? Eu peguei e falei assim, eu comecei por telecom, agora me abriram uma estrada aqui quando eu assumi em 2019, que eu falei, tudo que a gente fez lá para telecom, fez muito em parceria, que foi o primeiro produto que o Italmon, a gente vai fazer agora para o banco inteiro, a gente vai fazer para a área de tecnologia inteira. Então, a gente começou a mapear todos os processos, e muito com o mindset, porque existem formas de você fazer a mesma coisa, né? Eu acho que existe aquela forma que você estabelece o todo waterfall e você tem uma grande chance daquilo dar errado, e tem aquela forma onde você escreve, entre aspas, mandates, diretrizes. Então, a diretriz era assim, vamos mapear os processos e vamos partir do princípio que o ser humano não está aqui para fazer atividade repetitiva. Tão simples quanto isso. Vamos mapear os processos, vamos anotar quais são as atividades repetitivas que a gente está fazendo aqui, que a gente não gostaria de fazer mais. Então, enquanto alguém, um analista, ele pega lá aquela instrução operacional e começa a digitar, ao invés dele digitar, vamos fazer com que ele crie um script de automação? E aí a gente criou então a gente mapeou mais de 600 processos e a gente criou uma plataforma de automação. Essa plataforma de automação a gente batizou de Hermes, que é uma plataforma hoje onde os scripts estão lá, onde a automação acontece para falar com os equipamentos, elas estão lá, o gerenciamento acontece lá dentro. Então a gente criou uma plataforma tão robusta, mas tão robusta, que hoje os cientistas de dados do Itaú, eles usam a nossa plataforma. Quando eles querem criar os modelos de predição, os modelos de machine learning, eles precisam ter um ambiente para poder fazer isso. E normalmente, quando eles criam esses modelos, eles vão pegar dados de várias fontes distintas para eles poderem trabalhar, schedular e gerar aquele output que eles precisam. Então eu falei, minha plataforma está pronta, pode se plugar aqui. Então hoje os cientistas de dados do Itaú, eles se plugam a essa plataforma. E ao se plugarem nessa plataforma, o que a gente fez? Da mesma forma que a gente colocou os meninos para trabalharem junto com o Franzin, com o lado acadêmico dele, com o lado da empresa dele, a gente pegou e falou assim, poxa, vamos fazer uma troca? Eu brinquei com o Moisés é o nosso Chief Data Officer aqui do banco. Eu falei, você usa a plataforma nossa de automação que a gente criou, mas em contrapartida eu quero formar cientistas de dados aqui na minha estrutura. Então, vamos treinar o meu pessoal, vamos fazer uma incubadora e colocar a minha turma aqui para trabalhar como cientistas de dados e criar essa cultura cada vez mais aqui dentro da área. E aí a gente lançou um outro programa que se chamou AIOps, que é colocar a inteligência artificial na operação. O que a gente fez hoje, Débora, que é super importante? A gente tem um COI, que é um centro de excelência operacional, aonde tem uma operação tradicional que ela está pegando, vendo o que está acontecendo, tem uma paralela que ela olha e fala, não faz sentido você fazer essa instrução operacional. Eles trabalham juntos e automatiza. E assim a gente foi fazendo. Então essas pessoas que estão na operação tradicional, elas naturalmente vão migrando para essa operação que a gente chama de COE, que é o Centro de Excelência. E os processos, eles vão aparecendo. Porque o banco é enorme, o banco é gigantesco, a gente tem milhões de eventos que sobem. Falar assim, eu mapeei todos os processos, é impossível. De repente sobe um evento que você fala assim, esse aqui não estava mapeado. Não estava mapeado? Vem aqui para o meu backlog, vamos passar a mapear e a gente vai passar a fazer. Uma das coisas que a gente colocou também, super importante aqui, Débora, foi o seguinte, a operação por operação, ela mantém o banco girando. Mas o que a gente faz brilhar os olhos das áreas de negócio? Então, toda a operação do banco, toda a plataforma, a gente está desenvolvendo também um aplicativo móvel, que a gente entrega na mão da área de negócio. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Canais, né? O teu internet mobile, a tua internet, o teu internet banking, a tua corretora. Você tem a operação minha que está lá funcionando, só que a gente desenvolveu um aplicativo no mobile, que hoje eu entrego para o executivo de negócio, e ele sabe como que está a disponibilidade dele,
ele sabe qual que é o volume transacional por canal, ele sabe quando que ele vai ter um release novo, ele sabe aonde que aquele produto dele está rodando, ele sabe qual que é o SLA, se está sendo atendido ou não está sendo atendido. Então, a pessoa de negócio, ela é de negócio, mas o mindset do You Build It, You Run It, que ele conhece aquela operação dele, ele sabe como é que está naquele momento. Eu achei super interessante porque tudo que você falou, né, desse produto que era uma semente, surgiram muitas inovações. Você falou de inteligência artificial, você falou dos cientistas de dados, você falou do aplicativo para os canais digitais, para os líderes acompanharem o andamento dos canais digitais e tudo mais. Isso. Então, assim, e a grandiosidade do banco, eu imagino que daqui para frente muitos outros projetos de inovação vão chegar, né? O que prova que inovação não está numa área, né? Está no banco todo, é isso mesmo? Perfeito, é isso. Porque a inovação, quando a gente começa a olhar, ela tem uma, assim, pode ser um jargão de mercado isso, né? Mas você tem a invenção, que é maravilhoso, mas ninguém usa, e tem a inovação quando você pega aquela invenção que é super interessante e você espalha e todo mundo passa a usar. O que traz a inovação, e isso é a cabeça do banco, é a integração cada vez mais de tecnologia e negócio, trabalhando par e passo, as comunidades no modelo ágil integradas. Então existe um gestor de tecnologia, existe um gestor de negócio, onde o gestor de tecnologia tem que entender daquele negócio e o de negócio tem que entender daquela tecnologia que ele está usando. Baseado nisso, gera sim os produtos, que a gente para de ser uma organização orientada a projeto, mas sim orientada a produto, e essa é a grande transformação que a gente está fazendo. Então são releases de produto que a gente entrega aqui. Então o que o Franzin colocou das datas, ele está gerando releases de produto. A gente passa a ter uma operação organizada por produto. E trabalhando junto com o negócio, a gente entende, define qual é aquele melhor produto e se planeja, através de uma metodologia ágil, quais são as releases / features que eu vou entregar em cada release. E assim a gente vai trabalhando. E aí você junta, aí a inovação vem. Desafio daqui para frente, eu tenho na minha cabeça aqui, que é, indo bem direto ao ponto, esses estagiários, qual que é, eu acho que falando um pouquinho da estratégia aqui do Itaú, a gente tem uma estratégia grande de migração para cloud nos próximos anos, né? A gente vai migrar, a gente tem uma meta aqui, a princípio, em 3 anos, de migrar 60% do nosso processamento para o ambiente de cloud do banco, né? Do serviço de negócio do banco para o ambiente de cloud. E qual que é o meu ponto aqui como um grande desafio que eu tenho como área de qualidade e área de operações? É manter os níveis de qualidade que a gente tem. E uma coisa é você manter o nível de qualidade dentro da tua casa. Outra coisa é você manter esse nível de qualidade rodando fora, com uma aplicação moderna, com microserviços, com tecnologias novas. Então, qual que é o próximo passo desses estagiários? A gente está formando o que a gente chama de SRE, que são os Site Reliability Engineers, que essa turma vai ser muito treinada em qualidade e eles vão compor as squads de negócio, de tecnologia, das engenharias, com um viés muito forte de manter a qualidade. Então eles vão desenvolver, mas o que uma aplicação moderna precisa? É o que o Franzin falou, eu preciso de gerenciamento, eu preciso de monitoramento, eu preciso de orientação por eventos, eu preciso garantir que eu preciso de uma esteira de CI/CD para cada aplicação minha. Então esses meninos, eles embarcam com essa jornada agora, que a gente treina, e aí como é que eu faço isso aí? De uma maneira muito simples. Vamos pegar um workload que vai ser modernizado, chamo aqui o Franzin, coloco a turma junto, treina. Se um formar 5, eu daqui a pouco tenho um exército de pessoas com esse tipo de conhecimento. Agora, Fábio, o que vocês estão projetando aí de próximos passos desse projeto e também de outros que vão se agregando, né? Porque parece ali que é um polvo, então vai abraçando outros projetos, né? Assim, a agenda que a gente tem hoje, né, pensando em automação, pensando em modernização da operação, quando você olha, aqui eu vou ser um pouquinho teórico, quando você olha a operação tradicional, é uma operação muito voltada para o ITIL, né? Gerenciamento de mudança, gerenciamento de release, gerenciamento de incidente, gerenciamento de problema.
esse projeto ele segue uma linha que é sair de um modelo desse super tradicional e ir para um modelo que a gente chama de Cloud Operating Model, onde você tem o modelo fluido, onde você não tem mais aquelas paradas, você não abre mão de qualidade de forma alguma, você não abre mão de manter aquele seu nível de qualidade para rodar em operação, mas você faz isso tudo de maneira automática, você faz tudo isso daí de maneira automatizada. Então, qual que é a estratégia daqui para frente, né? Não é simples de se implementar, mas é muito claro. Eu acho que isso daqui a transformação da operação foi porque a nossa comunicação foi sempre muito clara e objetiva, né? Tem várias formas de você fazer tudo isso, mas sempre tem aquela maneira que você toca as pessoas, né? Então, da mesma forma que a gente tocou, que era, vamos parar de fazer atividade repetitiva, e aí todo mundo comprou, eu acho que o próximo passo agora é muito simples. Como que a gente vai migrar 60% do banco para a cloud e vai manter o mesmo nível de disponibilidade e qualidade que a gente tem hoje? Sendo que hoje, embora o banco ele tenha uma agenda de build it, run it, mas quem conhece a qualidade em si, quem conhece os aspectos de monitoração, os aspectos que a gente tem que seguir, está muito ligado na minha diretoria, porque é a diretoria que vive disso, né? Não é demérito nenhum para nenhuma outra, mas é o core, é a natureza da minha diretoria manter isso. Então, como é que a gente mantém isso rodando fora? E a gente está agora fazendo todo um treinamento com os meninos, porque o manter isso rodando fora é através de automação, é através de construção de pipelines, é através da construção de monitoração, é através do que a gente chama de PRR, que é Production Readiness Review, que é falar assim, isso daqui está pronto para realmente entrar em produção? E o estar pronto para entrar em produção não é que a gente vai esperar 10 mil desenvolvedores pensarem no código deles e depois afunilar para uma área que agora a área vai fazer assim, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, esse volta para a fila. Não é isso. Mas é integrar esses meninos com as engenharias, nas comunidades estas que estão sendo integradas com as áreas de negócio. Então, eles passam a ser team members dessas comunidades, e o fato deles serem team members, eles entram lá com uma cabeça muito de atender os requisitos não funcionais, que são os requisitos de qualidade, de disponibilidade, de esteira, de automação, de mandates, para como que aquele workload ele vai para o ambiente de cloud, mas que não perca a gestão dele. Então, o desafio maior agora, Débora, é como é que uma coisa que a gente começou ali pequenininho, fazendo dentro de casa, um negócio que só atendia lá, o só, eu estou sendo humilde, tem 23 mil elementos de telecom aqui no banco, tá? Então, o só tudo só no Itaú é gigante, mas que atendia uma área específica, passou a atender uma diretoria específica, como é que passa a atender o banco? De uma forma sem criar gargalo, de uma forma muito inteligente, mas de uma forma que a gente garanta essa jornada do banco, porque não adianta uma área de infraestrutura e operações, ela tem que andar par e passo com a estratégia do banco. A estratégia do banco é se modernizar, ganhar agilidade, ganhar produtividade, ganhar time to market e manter a disponibilidade. Ok, vai para a tecnologia. Como é que eu consigo isso? Modernizando as minhas aplicações, modernizando os meus workloads, e eu preciso ter um ambiente para rodar isso. Onde é um ambiente de cloud. Beleza, ok. Para rodar no ambiente de cloud, é o mesmo modelão tradicional de um ITIL que a gente roda, um ITIL padrão, não estou falando de um ITIL V4, mas um ITIL padrão, onde tem gates, steps. Não, é um modelo muito mais fluido. Modelo fluido fala com automação. Tão simples quanto isso. E para fazer automação hoje, eu acho que não tem ninguém aqui no banco mais recomendado do que essa turma que foi formada aqui nesse projeto, produto do Itaúmon aqui em parceria com o Franzin, para pegar essa turma aqui com essa cultura e espalhar agora aqui para o banco inteiro. O desafio agora na verdade, os tentáculos, né, a gente embarcar esse skill, essa cultura de qualidade e disponibilidade realmente para todo o banco e continuar investindo cada vez mais nessa turma nova que a gente está trazendo, que eles têm uma qualidade, sim, muito boa, muito alta. Agora a gente fala de bancos, né, agora avançando bastante em suas estratégias digitais, a gente está falando de Pix, também falamos dos bancos virando aplicativos
super aplicativos, né, cuidando de toda a vida dos seus clientes, dos seus usuários. Então, vocês, com essa esteira toda que vocês criaram aí nos últimos anos para cá e também nos próximos anos de levar grande parte das operações para a nuvem, vocês estão prontos para o futuro na TI? Débora, TI é algo que cada dia que você acorda tem uma novidade. Você hoje tem uma tecnologia X que antigamente passava um ano para você ver que era outra, hoje passa semanas, surge uma melhor, aí vem uma discussão se a gente vai para open source, porque cada vez fica mais bacana de olhar, se a gente usa as tecnologias que são padrão. Tecnologia é um negócio absurdamente rápido, ágil, e o mercado ele está cada vez mais agitado. Então hoje quem você olha fala assim, eu não me preocupo, entre aspas, porque não estou competindo com esse grupo aqui, amanhã ou depois passa a ser um concorrente seu aqui direto, né? Então, o que acontece, Débora, assim, perguntar se a gente está preparado, a gente está antenado o tempo inteiro em tudo que está acontecendo, e o tempo inteiro a gente tenta estar um passo à frente. Imprevistos, dificuldades, elas vão surgir o tempo inteiro e elas surgem o tempo inteiro. Agora, que a gente está sim, o tempo inteiro, olhando para fora, treinando, trabalhando, vendo o que os outros estão fazendo, vendo o que o Itaú tem de fortaleza, que é esse relacionamento que ele tem com os clientes, é um banco com 100 anos aqui, e a gente está se modernizando muito e muito rápido. Então, o tempo inteiro a gente está olhando e está olhando para frente, sim, Débora. A gente está se preparando para aquilo que está vindo. E aí, sendo bem direto aqui, se o banco está preparado, sim. Surgem coisas novas? Surgem. Estamos olhando o tempo inteiro? Sim. Vamos conseguir atingir os objetivos que a gente tem? O Itaú sempre conseguiu. A única coisa é que a gente não pode ter a arrogância de falar assim, agora eu já sei tudo que está ao meu redor. A gente tem que continuar tendo a simplicidade, mas a cadência, a disciplina de entender os movimentos e reagir e agir frente a esses movimentos todos. Agora, está 100% preparado? Se alguém falar para você assim, eu já sei tudo que vai acontecer nos próximos 3, 4 meses. É só você olhar para trás dessa pandemia, o que aconteceu, você vai olhar as linhas de negócio do banco, que uma rentabilizava e outra, então não tem como. Agora que a gente está olhando o tempo inteiro e a gente age, e quando precisa reagir, a gente reage muito rápido, isso o Itaú está mais do que preparado. O Itaú é uma empresa de tecnologia que tem um serviço financeiro. A gente pode falar, acho que eu me dou o direito de falar assim, né? O Itaú sempre foi uma empresa que teve muito à frente do ponto de vista de tecnologia, investe muito em tecnologia, não só em tecnologia por tecnologia, mas em metodologia, em formatos, em capacitação dos profissionais aqui dentro. Então, assim, o Itaú, ele enxerga nesse programa como a tecnologia e negócio trabalhando juntos, ponto. Isso é o que o Itaú ele entende. E para a gente continuar essa nossa agenda aqui de evolução, essa nossa agenda de expansão, a gente tem que continuar trazendo gente jovem, gente nova e gente com mindset bom. Quando eu falo em gente jovem, os meninos aqui que estão chegando, eles chegam com uma cabeça aqui de inovação, chegam com uma cabeça, trazem uma bagagem da universidade. Só que tem pessoas que estão trabalhando com eles que estão com a cabeça totalmente jovem, pessoas que estão aqui há 20, 30 anos no banco, que estão entendendo esse movimento e estão se adaptando da mesma forma, estão se adaptando super bem, estão respondendo super bem. Então eu acho que fomentar esse movimento onde a gente traz essa inovação, a gente traz aqui o que tem de melhor aqui para dentro do banco, essa parceria que a gente tem com a universidade, com empresas. A gente tem parceria sim com empresas muito grandes, mas a gente tem empresas sim, como é a GPR, que é uma empresa ágil, uma empresa que adequa os seus processos para poder trabalhar aqui com o banco. Então o banco ele tem que pegar aquilo que ele enxerga, o que ele tem de melhor. Então tá nas empresas de acordo com o porte delas, para aquela determinada natureza do trabalho que a gente precisa. Então assim, Débora, respondendo diretamente, a gente tem que estar antenado com todos os movimentos que estão acontecendo o tempo inteiro. É isso que traz, que faz com que a gente
continue e seja cada vez mais competitivo para o mercado, entender os movimentos e estar à frente. E falando especificamente aqui da minha área, esse movimento de trazer essas pessoas com essa cabeça nova, esse ano aqui a gente treinou 800 pessoas dentro da minha área com skill de desenvolvimento. E 800 pessoas adoraram isso, adoraram esse movimento. Então é continuar fomentando essa inovação, mas com o mindset correto.